Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Matheus Pereira e a renovação de contrato que está emperrada. Hora de notícia importante sobre o Cruzeiro. Matheus Pereira, o grande craque do time, ainda não acertou a renovação do contrato. E o pior vem agora, não há pressa do jogador e de seu representante na extensão do vínculo que se encerra em 30 de junho. Por que a notícia é tão ruim? Como ele tem menos de um ano até o fim do contrato, já dá para dizer que a partir de 1º de janeiro, caso esse contrato não seja prorrogado, ele estará disponível para assinar um pré-contrato para se mudar de graça, sem render qualquer centavo ao Cruzeiro, na metade do ano que vem. Tratativas que existem há pelo menos 4 meses. Em julho, existia enorme otimismo do Cruzeiro em relação à prorrogação do vínculo. Cheguei a ouvir de um dirigente cruzeirense que estava tudo praticamente encaminhado. Houve um retrocesso e por agora dá para dizer que o empresário do Matheus Pereira admite a felicidade do jogador, mas assegura que não há pressa, não há motivo para acelerar esse processo. Não é o que pensam os dirigentes cruzeirenses, especialmente diante da grande fase do camisa 10. A ideia era prorrogar esse vínculo o mais rápido possível, ainda que com um belo reajuste. O Matheus hoje ganha R$1.800.000 por mês. O jogador mais bem pago do Cruzeiro é Gabigol, que chegou de graça e por isso fatura R$2.400.000 mensais. Entre dirigentes do Cruzeiro, há a convicção de que não existe nenhuma chance de o Matheus Pereira assinar pré-contrato com outro clube do Brasil, deixando a Raposa de graça em julho. Se ocorrer de perder o atleta de graça, isso vai acontecer diante de alguma oferta estratosférica do exterior. Vale a lembrança de que o Matheus Pereira quase se mudou para o Zenit em janeiro. Na última hora foi a esposa dele quem determinou que o casal ficaria, até porque eles estavam esperando um bebê. Pedro Abílio, para o seu Zezito, para toda a nação celeste, vamos trazer informações do Cruzeiro para quem se liga no Rádio Esportes, começando por essa venda de ingressos. Já você fala de reforços. Eu disse ainda há pouco, Pedro Abílio, no Rádio Vivo com o Eduardo Costa, que tem 60 e poucos mil ingressos à disposição. Se tivessem 200 mil ingressos, todos seriam vendidos, porque é o grande jogo, né? A grande expectativa é aquele jogo que ninguém quer ficar de fora. Você considera aí que o Cruzeiro tem 500 mil torcedores ativos, aquele que vão ali, que participa de quase todos os jogos, né? Obviamente, não vai todo mundo, mas o cara vai pelo menos uma vez no mês ele vai ao Mineirão. Se você tem 60 mil, você vai deixar mais 500 mil insatisfeitos. E se for aumentar isso para a torcida toda, aí são milhões que ficarão insatisfeitos. Não dá para atender todo mundo. Mas tem uma queixa rolando sobre a venda para o sócio do Cruzeiro. Explica tudo pra gente, Abílio. Um abraço, bom dia. Abraço, bom dia para você, Thiago. Alô, turma ligada no Rádio Esportes. Alô, seu Zezito. Bora lá falar do Cruzeiro. E como você falou, viu, Thiago? Impressionantes. 43 mil ingressos vendidos no primeiro dia dessa venda antecipada para o jogo da semana que vem, quinta-feira, dia 11, Cruzeiro e Atlético decidindo no Mineirão um semifinalista da Copa do Brasil. A destacar, Thiago, que o Cruzeiro incluiu outras 2 categorias dos sócios 5 estrelas para adquirirem ingressos de forma antecipada nessa segunda-feira, no primeiro dia de vendas dos ingressos, inclusive com a possibilidade de compras de ingressos extras, e aí algumas categorias dos sócios se sentiram desprivilegiadas e fora dificuldade, né, para acessar, claro, com o congestionamento, a venda muito volumosa dos ingressos. De cara, a crítica dos cruzeirenses com essa disponibilidade dos ingressos extras para algumas das categorias de sócio. Para a gente explicar, Thiago, ontem começaram a venda dos ingressos para Clube Diamante, que é aquele que a turma paga mais caro e acessa primeiro a venda dos ingressos. Cabuloso Max, Cabuloso 3, 2, 1 e o Cabuloso PCD. E aí hoje, time do Povo e meu Cruzeiro, a venda dos ingressos para não sócios já praticamente inexiste, né? Hoje para o Cruzeiro com 95 mil sócios atingidos nesse fim de semana. Sinal eletrônico da Itatiaia marcando 11 horas e 45 minutos. O Cruzeiro diz que todos esses planos para adquirirem pelo menos um ingresso extra estavam garantidos. E aí os outros que estavam sendo abertos na tarde de segunda-feira e o do time do Povo para hoje, com muita dificuldade para conseguir ingressos disponíveis. E aí o que está acontecendo, Thiago? Você vai nas publicações do Cruzeiro sobre os ingressos, além das reclamações,
tem sócio cambista. Já viu essa modalidade? Sócio cambista? Ué, o cara compra o ingresso no sócio e tá anunciando lá nos comentários que tá vendendo o ingresso. No próprio post oficial do clube. Tem base. Caramba. E era justamente esse ingresso pra evitar é possível isso. de ser transferido? É possível de ser transferido. Olha, eu vou recomendar aqui com muito cuidado, porque já conheço muitas pessoas que caíram nesse golpe. Não compre ingresso desconhecido. Eu sei que você quer ver o jogo entre Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro tem uma baita de uma vantagem, né? O cenário é ideal para a festa no Mineirão. Tá muito encaminhada a classificação do Cruzeiro. Então, sei que você não quer ficar de fora. Mas olha, vai na minha. É muito golpe rolando. Aí você entra no perfil do cara. O cara tem um perfil no Instagram. Foto no Mineirão, sou sócio, tudo certinho. Não, esse aí não tem como dar erro, não. Esse cara é cruzeirense mesmo. Ele não vai me dar o tombo, não. Você paga, ele até te manda, às vezes, um QR Code, alguma coisa. Você vai chegar na porta do Mineirão, vai ter um constrangimento violento. Você não vai conseguir entrar. Você vai atrapalhar a vida de muita gente que vai tentar entrar no estádio, porque vai ficar agarrado ali. Você não vai aceitar na boa, não pode entrar. Você vai ficar ali questionando. Não, meu ingresso tá aí, eu quero entrar. Vai travar a vida de um monte de gente. Vai atrapalhar a chegada de quem de fato comprou o ingresso no programa de sócio. E eu repito, falei isso no jogo da Arena MRV para a torcida do Galo, fala agora para a torcida do Cruzeiro. Não adianta. Você vai atender 62 mil pessoas e vai deixar 1 milhão de insatisfeitos. Porque não cabe mais gente no estádio, né? Agora, pode melhorar a venda? Esses processos que você citou ainda há pouco, tudo isso é passível de melhora. Tenho certeza que o Marconi Barbosa, o Bernardo, a equipe de marketing do Cruzeiro está atenta a isso. Cruzeiro celebrando um número muito expressivo de 95 mil sócios, já vai bater 100 mil. Agora, esse cuidado, esse zelo com o torcedor serve de lição. Essa é uma nova diretoria. Essa diretoria está aí tem o quê? 1 ano. Marconi Barbosa até outro dia estava no América. Era diretor lá do Coelho. Então, tudo isso é um processo de adaptação. A biometria facial é outra novidade, né? Então o torcedor tem que ter um pouco de paciência. Mas, afinal de contas, ainda tem ou não tem mais ingresso, Abílio? Ainda tem ingressos, mas vários setores já estão difíceis de encontrar, viu, Thiago? Hoje o Cruzeiro, aliás, noite de segunda-feira já eram 43 mil ingressos vendidos de forma antecipada para essa capacidade de 60 mil. E olha só, a Itatiaia conversou com o Cruzeiro, viu, Thiago? Desde ontem já está lá no itatiaesporte.com.br, Cruzeiro explicando que o objetivo de liberar ingresso extra para alguns sócios é justamente privilegiar os sócios 5 estrelas. E a intenção é de que todos os ingressos sejam adquiridos através do sócio 5 estrelas. Então o Cruzeiro está incentivando para que todo mundo seja sócio 5 estrelas e realmente, né, tá atento a esse zelo, a esse cuidado que precisa ter para que os ingressos extras acabem não prejudicando os próprios demais torcedores. Afinal de contas, para os últimos jogos, vamos pegar, por exemplo, aí o jogo contra o São Paulo. Só depois de alguns dias de venda, que não estava tão intensa quanto a do Clássico, é que o Cruzeiro liberou ingressos extras. Então, essa marca, né, de 95 mil sócios, o bom momento do Cruzeiro, o fato de ter vencido o primeiro jogo fora de casa por 2-0, fazendo com que a procura seja muito alta. Mas hoje, né, já com poucos ingressos disponíveis para o jogo, que é na quinta-feira da semana que vem. E no primeiro dia, já praticamente a turma comprou tudo que tinha disponível, mesmo que não seja para uso próprio, posso dizer assim, né? E repito, só tem cambista porque tem quem compra. Se você não quer o cambista, quer ter seu direito de ter o seu ingresso, não compra o ingresso. E repito, não compra ingresso de desconhecido. Rede social tá cheio de golpe a toda hora. Esse tipo de jogo aí, vagabundo, nada de braçada. Ele cria o perfil... Gente, eu já vi cada um. Isso vale para Atlético Cruzeiro. O cara cria direitinho as fotos. A cara dele tá lá. Você acha, tô comprando certinho. Você vai ver golpe. Então, não conhece, não compra. Twitter, né? O X, no Instagram, não compra ingresso de desconhecidos. Agora, Bilho, bora falar do time, né? A preparação do Cruzeiro começa amanhã, mas diretoria se movimentando, a janela se fechando hoje e os reforços brotando na Toca da Raposa, Bilho. Brotando na Toca da Raposa. E ainda falta o Cauã Moraes para ser oficializado. Vamos começar pelo anúncio da manhã de hoje do Kenny Arroyo, jogador equatoriano, atacante de 19 anos, revelado pelo Independiente del Valle, lá no Equador. Jogou em 2024 pelo Besiktas da Turquia e estava lá
não fez tantos jogos nessa segunda metade de temporada, mas é um jogador muito talentoso que chega em contrato em definitivo até 2029, numa grande operação realizada pelo Cruzeiro para essa contratação. Tá aí na tela, no YouTube, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. Para quem está acompanhando a gente com imagens, o Kenny Arroio, a primeira oficialização do Cruzeiro hoje. Ele que com apenas 17 anos já era destaque lá no Independiente Del Valle. Fez 4 gols em 38 jogos, deu 2 assistências nesse período e depois foi lá para a Turquia. 11 jogos, 2 gols marcados, não teve tanto espaço, por isso está voltando para o futebol sul-americano. O Arroio, que já foi convocado mesmo com a pouca idade para a seleção principal do Equador, Thiago. O Alexandre Simões e Ale Oliveira, me parece muito claramente que a SAF do Cruzeiro, né, com o Pedro Lourenço, que chegou trazendo Gabigol, o Wallace, com uns investimentos, né, enormes, caríssimos, vai mudando esse perfil. Tá aí buscando jovens e promissores atletas a um custo não tão elevado e a perspectiva de revenda. É por aí, Simões. Um abraço para você, Alexandre. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Pedro Abílio, Ale, quem acompanha a gente. É impressionante, né, como a correção de rota do Cruzeiro no início da temporada foi eficiente, né? E aí eu acho que vale um mérito também a quem já saiu, que foi o Alexandre Matos, né? Porque eu tenho a impressão que ele teve participação no Leonardo Jardim, né, Thiago? Teve, claro. O Matos, né? E o Caio Jorge. Não, mas eu tô dizendo assim, certo, mas né? é dentro desse ponto que você tá colocando, da juventude, né, de jogadores que podem chegar ao Cruzeiro, oferecer o retorno técnico, assim como Caio Jorge, assim como Jonathan Jesus, assim como Christian, né, e agora esses garotos que estão chegando, tá? Mas foi uma correção de rota, né? O Cruzeiro tinha o Fernando Diniz como treinador, que tem uma filosofia de trabalho completamente diferente da do Leonardo Jardim, e a partir do momento do Leonardo Jardim, a meritocracia passou a ser o ponto principal para o cara poder jogar no Cruzeiro. Eu acho que isso fica muito evidente a cada partida que o time disputa, e agregado a isso, esse ponto, né, o Thiago? E eu acho que a gente pode citar, por exemplo, o Kaique, né? O Kaique, a evolução do Kaique sob o comando do Leonardo Jardim é uma coisa impressionante, tá? A força que ele dá a esse garoto Cauã Prates, apostando nele com 16 anos para marcar o Arias no Maracanã cheio, é algo impressionante. Então, quer dizer, o Cruzeiro passa a ter um projeto de futebol baseado no seu treinador, que tem facilidade para trabalhar com jovens, para criar jovens jogadores, e aí a partir disso o investimento fica muito mais fácil, né? Porque a chance desses garotos que estão chegando agora, né? O Sinisterra é o mais velho deles, tem 26 anos, não é isso? Isso. O Sinisterra, mas ainda é uma idade, se a gente for considerar... Comercial, né? A chance desses garotos chegarem aqui, acontecerem, e o Cruzeiro lucrar com essas vendas, e futebol é feito assim, gente. Futebol é feito assim, tá? O maior período da história do Cruzeiro, que foi ali de 1990 a 2004, foram 15 temporadas consecutivas ganhando pelo menos um título oficial, e esse período quase todo ali numa era Perrella, tá? O Cruzeiro sabia fazer isso como ninguém. O Cruzeiro sabia fazer isso como ninguém. Revelar jogador da base, captar jogadores de outros clubes ainda com idade de base ou logo depois que saiu da base, ter retorno técnico com esses jogadores e depois sanear o clube com uma venda de um valor muito superior ao que comprou. Então, quer dizer, é um movimento claro, me parece um projeto de futebol do Cruzeiro, e tendo o Leonardo Jardim como